anarquistas em Minas Gerais. Em Minas pode ser. Em Belo Horizonte não encontrei nenhum. Tanto no desenho da cidade quanto no desenho da arquitetura da cidade, a gente tem toda uma recusa à forma barroca ou à forma colonial, pois Belo Horizonte representava justamente o rompimento com as velhas forças oligárquicas ligadas ao império, e a recusa do colonial começa pelo fato de que se esconde o telhado, né? Então o telhado é um elemento arquitetônico que remete muito à arquitetura colonial. O projeto de Belo Horizonte, ele é inovador, primeiro em relação ao desenho mesmo da forma, né, da cidade, sobretudo dentro da Avenida do Contorno. Eles criaram um sistema de ruas quadriculados. A gente olhando o mapa de Belo Horizonte é igual um tabuleiro de xadrez. No sentido norte-sul, as tribos indígenas, Goitacazes, Caetés, Tupis, Tamoios. Depois nós temos personagens históricos, inconfidentes, bandeirantes e poetas e escritores. No sentido leste-oeste, nós temos os estados brasileiros, depois temos as cidades mineiras e as avenidas nome dos rios. De maneira que, quando você tem um estado feito o Amazonas ou o Paraná, que também é nome de rio, o rio tem prioridade e a rua que deveria ter o nome daquele estado tem o nome da capital do estado. Então nós temos uma avenida Amazonas, então não tem rua Amazonas, mas tem rua Manaus. E vale a mesma coisa para o Paraná. Nós temos uma avenida Paraná, por causa do rio Paraná, e não tem rua Paraná, tem rua Curitiba. O grande problema do plano é que ele simplesmente não percebia ou não admitia a necessidade de que houvesse espaços populares para a cidade, né? Então, isso não havia. E o povo, na verdade, se insurgiu contra isso. Então, desde o início, vai haver uma espécie de resistência da população pobre a se deixar expulsar da cidade. E Belo Horizonte, quando ela é inaugurada, ela já tem duas favelas, né? A favela do Leitão e do Alto da Estação. Então o plano original foi sendo contestado, foi sendo contrariado pela dinâmica viva, né, da sociedade, que foi redefinindo e refazendo a cidade a partir de uma coisa não planejada, que é a vontade das pessoas, né, a dinâmica social, etc. Pois então, nós, os antigos moradores e a população que veio para trabalhar na construção, tivemos dificuldade para comprar lotes na cidade. Mas a gente queria ficar aqui. Mas a peste era uma pessoa muito rígida e não queria vender lote para a gente. Mas o estranho é que o Estado precisava de dinheiro para terminar a obra. Foi aí que eu tive uma ideia perfeita. Se entrasse alguém mais flexível, de repente eu compro minha terrinha. E fui conversar com o Crispim. Perdão. É como eu chamava o presidente Bias Fortes na intimidade. Essa rigidez com que o Arão Reis conduz os trabalhos da comissão consultora, ele acaba com isso também, vamos dizer, tornando-se um empecilho. Aparentemente o problema era com diz respeito à interferência que o governador queria fazer na administração da obra, da coisa, e o Arão Reis não aceitou as ingerências e saiu um ano e pouco depois do início da construção. E nesse momento entra então o Francisco Dias Bicalho, que vai levar à frente essa liberalização da venda dos terrenos e vai colocar, né, à venda todos os terrenos. Consegui afastar a peste, mas ainda não deu para comprar meu lote. A construção da cidade corria contra o tempo. O prazo expirava em 17 de dezembro de 1897. Mas no dia 12 de dezembro, Belo Horizonte, ou melhor, cidade de Minas, foi inaugurada, quase às escuras, pois a luz elétrica só chegara à futura capital no dia anterior.
foi inaugurada no dia 12 de dezembro, né, de 1897, contra a expectativa de todo mundo, né? Todo mundo achava muito difícil e alguns achavam impossível. Então a cidade tem um lado da construção de Belo Horizonte que é uma coisa meio heróica. Em 1898, um levantamento para a cobrança de impostos sobre as profissões exercidas na cidade averigou que haviam 16 advogados, 2 dentistas, 8 médicos e 26 botequins e bilhares na capital. Perdão, mas me excedi novamente. Mas é que na posse de Silviano Brandão, o primeiro presidente do estado a tomar posse na capital, eu descolei um bom trabalho. Fui chofer. O difícil foi a concorrência. Mas valeu a pena por 2 razões. A primeira é porque com o dinheiro que eu ganhei, deu para comprar uns terrenos, lá perto do cemitério onde moravam também muitos italianos. E a segunda é que eu convenci o Dr. Silviano Brandão a mudar o nome da cidade, retornar para o nome antigo, Belo Horizonte. E assim foi decretado em 1901. A cidade continuava crescendo, à base de muita broa de milho, mingau de fubá e leite puro. Quer dizer, nem sempre, porque em 1901 foi encontrada uma grande quantidade de água no leite que era distribuído para a população. Então, eu sugeri ao prefeito Bernardo Monteiro que autorizasse o senhor Francisco de Andrade a transitar pelas ruas com suas vacas, a fim de servir leite puro aos moradores, criando assim o serviço de delivery. Mamãe começou a falar sobre Belo Horizonte, que era ótimo aqui, fazia também muito frio, mas não tanto quanto São Paulo, e que as verduras, frutas, pão, leite, tudo era entregue nas casas, a domicílio. Mas quem era um pouco mais caro, um litro do leite devia custar R$200, em casa talvez R$300 ou R$400. Então as famílias vinham pegar o leite aqui atrás, na residência do Montresor. Montresor era um italiano, era um leiteiro. Giordano, la mia mamma ha detto di comprare una mozzarella. Sì, Pietro Olimpio, vieni. Pietro Olimpio, ma cosa tua madre vuole? Una mozzarella. Mozzarella? Dove ho messo la mozzarella? Qui. Posso prendere un pezzo? Chiaro che puoi, dai. La madre, come lei sta? Bene, grazie. Lei ha detto che pagherà quando il mio papà tornerà. Non c'è problema, perché oggi la mozzarella è meravigliosa. Ma Pietro, dov'è tuo padre? Al cimitero. Minchia! Sta lavorando. Ragazzo, ma sei fatto? Porca miseria! Ah, ragazzi! Meu avô contava, quando era pequeno, os amigos, assim, quer dizer, não tinha muito essa coisa de rua, mas assim, as amizades a vizinhança eram de italianos, sírios, libaneses, e os italianos, muito artistas que vieram para pintar os afrescos nas paredes, estuquistas e trabalhar na construção de Belo Horizonte. Uma coisa que eu acho fenomenal são aquelas esculturas no cemitério do Bonfim, né? Lá existem esculturas belíssimas, são em grande parte de artistas italianos que vieram nessa época para a cidade. Meu avô cultivava música, né, na família, acho que toda casa devia ter um piano. E minha avó também, todas as tardes, tocava piano, trechos de ópera de Verdi, etc. E cantavam também, se acompanhavam, né, tocando e cantando. E eu acho que numa ópera de Verdi, não sei se é Traviata, seguindo-se a um dueto que eles estavam despretensiosamente cantando lá na sala, viria um coro. E eles ouviram da rua
aquele rumor, assim, um coro de vozes na rua. Então, o que é isso? Estão subindo, estou escutando. Abriram a janela lá, estavam os italianos todos lá, morrendo de saudade. Estavam cantando, pararam ali na rua, ouviram aquelas vozes vindo lá de dentro da casa e pararam embaixo da janela e deram sequência para o episódio da ópera. Eu acho isso muito bonito, né? Os sírios libaneses, quer dizer, os turcos, como a gente falava, instalaram seus comércios de tecidos e armarinhos na Rua dos Caetés, e a rua se tornou um polo comercial. Gosto da Rua Caetés, a rua mais interessante da cidade. Rua de bigodes e gritos joviais, de pequeninos arranha-céus e de grandes laranjas amadurecendo em caixotes. Rua de sedas e vitrolas, elegante, popular, nossa. E depois é também a rua mais camarada de todas, sempre disposta a fazer uma diferença para você ficar freguês. Tudo corria bem, até que em 1902 o Silviano Brandão transferiu a presidência do estado ao seu vice, Costa Sena. Silviano foi eleito vice-presidente do Brasil, mas não tomou posse, pois faleceu no mesmo ano. E eu fui lá prestar as minhas últimas homenagens ao meu amigo. Parece que aonde é o Palácio da Liberdade moravam uma papuda, que na desapropriação do terreno para construir a capital teria rogado uma praga, né? Pode ser também uma coincidência aí meio sinistra, mas essa praga parece que surtiu algum efeito, porque vários presidentes do estado ou governadores morreram em exercício. Era novo, novinho em folha, tudo quanto eu via. As ruas, as casas, os próprios habitantes, pois é raro encontrar ali pessoas velhas. Que diabo, façam-me ver alguma coisa velha, disse aos meus obsequiosos cicerones. Pois bem, vamos fazer-lhe a vontade, mostrando a velha matriz da freguesia do Curral del Rei. E é contentar-se com isso, não temos nada mais velho. Morreu no dia 26 de outubro de 1908 o presidente João Pinheiro, causando grande comoção popular. Pouco tempo depois desse fato, eu ia vender meus lotes e encontrar com um comprador no grande hotel, quando um incêndio começou. Consegui me salvar, mas perdi todas as escrituras. Fiquei ali, tentando recuperar alguma coisa, mas o jeito foi pegar o bonde e voltar para casa. Bonde, eu era craquérrima para pegar o bonde andando e descer do bonde andando. Era craque para fazer essas coisas. Como o motorista era meu amigo, eu pegava o bonde e ele deixava eu ir de motorista, eu que dirigia o bonde. Motorneiro. E engraçado é que ninguém reclamava, nem achava. As poucas pessoas que não reclamava não. Eu parava direitinho, nunca saí do trilho. A gente descia de bonde, quando chegava ali entrava, o bonde saía da rua Aimorés e pegava a Afonso Pena e pegava a avenida ali na altura, se não me engano, na altura da Praça Tiradentes. Dá licença um instantinho. A mulher saía muito pouco, né? Muito. Inclusive, era feio. A moça saía muito, que falava, você tá parecendo arroz doce. Que os homens não gostavam. Você tinha que ser mais recatada, ficar mais quieta em casa. Então, no meu tempo ainda, eu ainda peguei chapéu e luva. Na hora você arrumava. Agora você já pensou, você é de bonde, de chapéu e luva, pra ir na matinê. E a gente saía de luva e de chapéu. De forma, imagine, de bonde e de chapéu, né? Não combina muito, mas era o costume. Belo Horizonte se expandia, mas mantinha o jeito pacato. As mulheres podiam ir ao cinema com o irmão, ao teatro, se acompanhada da tia. Sozinha, podiam frequentar o footing com as amigas.
chamava fute. Então ficavam os rapazes e as moças andando um de um lado, outro do outro. Um ia para lá, voltava, ia para lá, olhava, voltava, ia para lá. Cruzava olhares com o outro, possibilitando assim um flerte, um namoro. O que era flerte? Você olhava para o rapaz olhava para você. Bastava às vezes um olhar para a gente ficar toda desmininguida, né? Aquilo era uma coisa do outro mundo. Se a moça olhava para o rapaz, se os olhos revelavam uma certa ansiedade, ou pelo menos aquiescência, que é um nome pouco usado hoje em dia, mas que na época funcionava, era meio caminho andado. Era o flerte era um começo de namoro. E que se acentuava depois que a moça dava o que a gente chamava na época de quebra. Quebra é olhar para trás. Depois dela flertar, ela ia caminhando e olhando para trás para ver se o moço estava correspondendo. Aí era o namoro. Não tinha esse negócio que tem hoje, rela para aqui, rela para lá, pega para aqui. Não, era o maior respeito. Eu fui pegar na mão do Paulo, foi quando eu fiquei noiva. Agora você calcula como é que era hoje em dia. Que tempo perdido. Não tem nada parecido com o de hoje, né? Tão simples, tão ingênuo tudo, mas tão puro. Tão simples, mas tão puro. O grande hotel foi reconstruído e ficou bonito. Mas eu, sem minhas escrituras, tive que vender meus lotes bem barato. E mesmo assim, foi difícil encontrar um comprador. Aí um tal de Zé dos Lotes me disse que aquilo não valia nada. Estava fora da Avenida do Contorno, era perto do cemitério. Eu fiquei com uma sensação que estava sendo enganado. Então, Zé dos Lotes, que foi a primeira figura, né, do especulador imobiliário em Belo Horizonte, ele foi ouvido dizer, né, tenho comprado, quantos lotes me aparecem, porque o progresso disso é uma questão de tempo. De repente, depois a cidade foi crescendo, de repente ele resolve vender os lotes, um patrimônio, abrir mão de umas coisas, precisando de dinheiro aqui e ali, abrir um pouco. Um amigo falou, não faça isso. Eu te lembro que você sempre viveu, você ficou rico com o negócio de comprando imóveis. Agora, de repente, você abre mão desse patrimônio para vender lotes. Eu disse, não, você não entende. Eu comprei lotes quando isso aqui era um carrascal desgraçado. Não valia nada.